muito bem com ela e aquela foi o que desencadeou ali 17 anos por volta. Foi o que desencadeou. Aquela agigantou-se. Exatamente. Não é? Na sua foi cabeça. aquela coisa que me fez. Aí é que eu não gostava mesmo. Eu olhava, ok, daqui para cima está bom, dali para baixo está bom, esta parte aqui não funciona, há alguma coisa que não bate certo. E isso, juntamente com as exigências de exames nacionais, da entrada na faculdade... O stress, não é? O stress O nervosismo. Foi o que despoltou. Começa pelas dietas? Começo por uma restrição inicialmente de quantidade. E de seguida, cortava certos alimentos que eu achava que, na minha cabeça, achava que estavam errados. Sim, isto era um processo gerido apenas por si. Exatamente. Portanto, era a Antonieta que decidia o que cortava, como cortava. Portanto, começou a abolir alguns... Nada guiado, nada Sim. com orientação. Sim. Sim, comecei a abolir algum tipo de alimentação. Em minha casa já não havia o hábito de comer certos alimentos que fossem mais prejudiciais à saúde. Sei lá, alimentos processados, coisas Sim, assim. até mesmo fritos e esse tipo de cozinhados não tínhamos o hábito de o fazer. Portanto, foi mesmo uma restrição de quantidade, inicialmente. E começou a haver efeitos dessa restrição? Sim, obviamente, como qualquer... Que lhe agradavam? Claro, agradavam, só que depois eu restringia tanto que descontrolava. Quando me diz restringia tanto, estamos a falar concretamente, em termos práticos, de que tipo de restrição? Era capaz de comer o quê? Eu podia restringir, por exemplo, se fosse uma alimentação ou se fosse uma refeição, uma coisa rápida, tipo rissóis e arroz, era uma colher de arroz, uma colher de sopa de arroz e um rissol, por exemplo. Uma colher de sopa? Uma colher de sopa de arroz e um rissol. Claro que depois tinha fome. Depois, obviamente, vinha a fome. Ficava esganada para a sua expressão. Ainda por cima numa fase de adolescência. Exatamente. Não é? E quando acontecia isso, essa fase da fome, não é? Já entrávamos na compulsão. Enquanto me controlava, não. E eu ficava super orgulhosa deste meu controle. Enquanto me controlava, não. E nessa restrição, mas peço desculpa de interromper, nessa restrição não advieram daí consequências, por exemplo, falta de rendimento escolar, porque não tinha uma alimentação adequada, não é? Não, aí nessa fase eu não via, pelo menos eu não via, e também dava ao litro. Literalmente a minha vida era para aquilo. Eu não fazia mais que a minha obrigação, que era aquilo. E não vi grande falha. Inclusivamente eu tinha outras atividades que extraescolares. Portanto, respondia bem a todas as atividades. Sim. Quando é que as coisas se começam a complicar? Quando é que as coisas lhe fogem do controlo? Com a entrada da faculdade. Portanto, 18 anos. Sim, para aí. 18, 19, sim. Aí consigo identificar. Entrei inicialmente num curso e entrei na primeira opção, portanto, entrei naquilo que supostamente eu queria. Que era o quê? Bioquímica, entrei no curso de Bioquímica. Com uma média certamente espetacular. Entretanto, nesse ano resolvi voltar a fazer exames nacionais e voltar a concorrer. E aí sim, aí começa, porque há uma insatisfação constante com tudo que fosse relacionado comigo, era uma insatisfação constante. E aí entramos na compulsão? Aí entramos na compulsão, sim. E em termos práticos, o que é a compulsão, no seu caso? No meu caso era comer pacotes seguidos de bolachas se eu estivesse numa situação de frustração, de stress porque tinha que fazer um exame. Nessa fase eram bolachas, era pão, era tudo. Era tudo. E depois como é que se ficava depois de ingerir tudo isso? Uma culpa imensa. Provocava o vómito? Não, primeiro porque nunca consegui vomitar muito facilmente. E até muito mais tarde, para mim provocar o vómito era entrar em doença. Como se eu não tivesse doente. Já estava doente. Só